Quando você olha para a sua vida e vê portas se fechando, oportunidades se esvaindo, ou projetos que pareciam promissores se desintegrando, o que você sente? Frustração? Medo de que tudo tenha dado errado? O que muitos não percebem é que às vezes o fechamento dessas portas não é um sinal de derrota, mas uma maneira de Deus nos proteger. Deus nunca fecha uma porta sem uma razão divina. Pode ser doloroso, sem dúvida, mas quando olhamos com olhos espirituais, percebemos que essas perdas são na verdade livramentos. Ele sabe o que está reservado para nós e por isso ele fecha portas para nos redirecionar para o que realmente importa. Lembre-se da história do apóstolo Paulo. Durante suas viagens missionárias, Paulo tentou seguir para várias regiões da Ásia Menor, mas o Espírito Santo o impediu 2 vezes. Embora parecesse que ele estava sendo frustrado, Deus estava apenas redirecionando-o para onde ele tinha um propósito maior para a sua vida. Quando Paulo finalmente teve uma visão, viu um homem da Macedônia pedindo ajuda. Isso indicou que aquele era o novo caminho que Deus tinha preparado para ele. Em Atos 16, 6 a 10, vemos claramente que a rejeição de alguns caminhos foi, na verdade, uma direção divina. Isso também acontece em nossas vidas. Quando sentimos portas se fechando, quando as oportunidades que antes eram abundantes começam a se evaporar, devemos aprender a confiar. Muitas vezes, o que parece um fracasso é, na verdade, o melhor de Deus sendo preparado para nós. Quando algo não se concretiza ou quando uma relação não avança, podemos sentir que fomos rejeitados, mas o fechamento dessas portas é muitas vezes um sinal de que algo melhor está por vir. Portanto, quando você se deparar com uma porta fechada, não desanime. Olhe para o alto e diga: glória a Deus! Ele sabe o que está fazendo e está te guiando para algo maior. Comente abaixo, amém, se você está pronto para confiar que os caminhos de Deus são perfeitos e que Ele tem o melhor para você. Muitas vezes, ao longo de nossa jornada, nos deparamos com momentos de inquietação profunda, que não conseguimos explicar com palavras. É uma sensação de desconforto que toma conta de nossa alma, como se estivéssemos fora de sintonia com o propósito de Deus para a nossa vida. Esse desconforto, embora incômodo, é uma linguagem divina que nos chama à mudança. Deus, em seu imenso amor por nós, permite que experimentemos esse tipo de incômodo para nos redirecionar ao seu plano. Isso aconteceu com Jonas, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, que inicialmente se opôs ao chamado de Deus. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, mas ele tentou fugir para Tarsis, indo na direção oposta. Como resultado, Deus usou um desconforto gigantesco para interromper os planos de Jonas. Uma grande tempestade abalou o barco em que ele estava, e por fim ele foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Essa experiência foi mais do que uma punição, foi uma forma de Deus impedir que Jonas seguisse por um caminho que não estava alinhado com o seu propósito. Deus usou esse desconforto para restaurar o foco de Jonas e trazê-lo de volta ao caminho certo. Esse padrão divino de agir é uma constante em nossas vidas também. Quando insistimos em continuar em caminhos que não são os que Deus preparou para nós, Ele usa o desconforto para chamar nossa atenção. Talvez você tenha sentido recentemente uma angústia inexplicável em seu coração. Essa sensação pode ser o Espírito Santo tocando seu interior, dizendo: é hora de mudar. Quando Deus permite que sintamos essa dor, não é para nos punir, mas para nos impulsionar a fazer algo diferente, algo que nos leve mais perto do seu propósito. Ele não quer nos ver caminhando em direção ao precipício da destruição, por isso permite esse desconforto espiritual como um alerta. Se você está se sentindo inquieto, se há algo que te tira o sono, mas não por medo, e sim por uma sensação de que algo está errado, pare um momento para refletir. Pode ser Deus tentando te falar, tentando te guiar. Não ignore esses sinais, ouça a voz de Deus. Se você sente que algo está fora de lugar em sua vida, comente glória a Deus abaixo e compartilhe sua reflexão com outros. Juntos, vamos continuar a jornada de ouvir e discernir os sinais que Deus tem para nós. A correção divina é uma parte essencial do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, estamos tão acostumados ao nosso próprio modo de viver que não percebemos que estamos nos afastando do caminho certo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos corrige para nos proteger. Quando Ele permite que experimentemos o desconforto, isso não é um castigo, mas uma oportunidade de transformação. O desconforto espiritual é, na verdade, uma forma de Deus chamar nossa atenção para algo que precisa mudar em nossa vida. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Essa palavra açoitar pode parecer dura, mas é na correção de Deus que encontramos o verdadeiro amor. A correção de Deus é sempre motivada pelo seu desejo de nos ver prosperar no caminho dele. Quando enfrentamos dificuldades ou obstáculos inesperados, não devemos vê-los como punições, mas como oportunidades para nos realinharmos ao propósito de Deus. Ele não quer que continuemos em caminhos que nos levem à destruição, por isso ele nos corrige com o intuito de nos redirecionar para a sua vontade. O desconforto que Deus nos permite sentir não é um sinal de que Ele nos abandonou, mas sim de que Ele está nos amando o suficiente para nos guiar de volta à sua vontade. Isso é semelhante ao amor de um pai, que ao ver seu filho se afastando do caminho correto, o corrige para que ele possa crescer e amadurecer. O processo de correção pode ser doloroso, mas é também um processo de cura, pois nos leva a uma vida mais plena e mais alinhada com o plano de Deus. Se você está passando por um momento de desconforto, entenda que isso pode ser a mão de Deus te guiando de volta ao seu propósito. Não se revolte contra essa correção, mas aceite-a com gratidão, pois é através dela que você encontrará o verdadeiro caminho da paz. O desconforto é, na verdade, uma expressão do amor de Deus por você. Se você reconhece isso e está disposto a ouvir a voz do Espírito, comente amém abaixo e compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir. A correção divina é uma parte essencial do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, estamos tão acostumados ao nosso próprio modo de viver que não percebemos que estamos nos afastando do caminho certo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos corrige para nos proteger. Quando Ele permite que experimentemos o desconforto, isso não é um castigo, mas uma oportunidade de transformação. O desconforto espiritual é, na verdade, uma forma de Deus chamar a nossa atenção para algo que precisa mudar em nossa vida. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa palavra, açoitar, pode parecer dura, mas é na correção de Deus que encontramos o verdadeiro amor. A correção de Deus é sempre motivada pelo seu desejo de nos ver prosperar no caminho dele. Quando enfrentamos dificuldades ou obstáculos inesperados, não devemos vê-los como punições, mas como oportunidades para nos realinharmos ao propósito de Deus. Ele não quer que continuemos em caminhos que nos levem à destruição. Por isso, Ele nos corrige com o intuito de nos redirecionar para a sua vontade. O desconforto que Deus nos permite sentir não é um sinal de que Ele nos abandonou, mas sim de que Ele está nos amando o suficiente para nos guiar de volta à sua vontade. Isso é semelhante ao amor de um pai, que, ao ver seu filho se afastando do caminho correto, o corrige para que ele possa crescer e amadurecer. O processo de correção pode ser doloroso, mas é também um processo de cura, pois nos leva a uma vida mais plena e mais alinhada com o plano de Deus. Se você está passando por um momento de desconforto, entenda que isso pode ser a mão de Deus te guiando de volta ao seu propósito. Não se revolte contra essa correção, mas aceite-a com gratidão, pois é através dela que você encontrará o verdadeiro caminho da paz. O desconforto é, na verdade, uma expressão do amor de Deus. Se você reconhece isso e está disposto a ouvir a voz do Espírito, comente amém abaixo e compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir. Você já experimentou um momento na vida em que tudo parecia estar fluindo bem e, de repente, as portas começaram a se fechar? Aquilo que antes parecia promissor começou a desmoronar e as oportunidades se dissiparam como areia entre os dedos? Essa sensação de esvaziamento das oportunidades pode ser difícil de aceitar, principalmente quando sentimos que algo bom estava prestes a acontecer. Porém, espiritualmente falando, isso pode ser um sinal claro de que Deus está nos convidando a avançar, a deixar para trás aquilo que já não pertence mais ao nosso destino. Na Bíblia, vemos isso claramente na história do profeta Elias. Ele foi alimentado por um riacho durante um tempo, mas, quando a seca chegou, esse riacho secou completamente. O que parecia ser um lugar de provisão se desfez, e Elias foi forçado a se mover para um novo local. Isso não foi um sinal de abandono, mas de que o tempo naquele lugar havia se encerrado. Deus estava redirecionando-o para o próximo passo do seu plano. Quando as oportunidades começam a se esvair, não devemos ver isso como um fracasso, mas como uma maneira de Deus nos libertar de situações que já não são parte do seu propósito para nós. É comum nesse momento de seca sentirmos medo ou até frustração.
O ego humano quer agarrar-se ao que é familiar e seguro, mas Deus, em sua sabedoria, sabe que é necessário que as coisas se desfaçam para que possamos avançar em direção ao que Ele preparou para nós. Quando as oportunidades começam a desaparecer, é um sinal de que Deus está nos libertando de uma estação que já passou. Ele permite que o que antes nos sustentava morra, para que possamos buscar a nova terra que Ele tem preparado. Portanto, quando sentir que as oportunidades estão se dissipando, não se desespere. Ao contrário, olhe para o alto e diga: glória a Deus! Ele tem algo melhor para você. Este é o momento de confiar no plano divino e deixar que Deus conduza seus passos para o próximo capítulo da sua vida. Comente amém abaixo se você está disposto a confiar no Senhor e se abrir para o novo que Ele tem preparado para você. Muitas vezes, em nossa caminhada, Deus nos tira da zona de conforto. O que antes nos satisfazia, o que antes preenchia nossa alma e trazia alegria, de repente começa a parecer vazio, sem propósito, e um incômodo começa a surgir. Esse incômodo não é uma simples insatisfação passageira, mas uma sensação espiritual profunda, que nos move para algo maior, para o propósito divino que Ele tem reservado para nós. Muitas vezes, quando Deus quer nos levar para um novo caminho, Ele começa a retirar a satisfação das coisas que nos mantêm estagnados, nos convidando a dar um passo em direção ao desconhecido. A Bíblia nos traz o exemplo de Moisés, um homem que foi criado no palácio, com todos os privilégios que o mundo poderia oferecer. Moisés era visto como um príncipe no Egito, mas chegou o momento em que o que antes era honra se tornou um fardo. Ele começou a sentir que não pertencia mais ao palácio, que sua verdadeira missão não estava naquele ambiente confortável. Deus, em seu amor e sabedoria, usou esse incômodo para preparar o coração de Moisés para o que viria a seguir: a missão de libertar o povo de Israel da escravidão. Esse desconforto não surgiu por acaso, foi o próprio Deus movendo Moisés em direção ao seu destino profético. Quando nos encontramos em uma situação semelhante, onde aquilo que antes nos dava prazer já não nos satisfaz mais, é importante entender que não se trata de uma busca humana por novidades, mas sim do Espírito Santo trabalhando em nós. Esse incômodo espiritual é um convite para que busquemos novos horizontes, para que abandonemos o que é temporário e abracemos aquilo que é eterno. Deus está nos dizendo: o que te sustentava até aqui não é mais suficiente. Eu tenho algo maior para você. Se você sente que a satisfação nas coisas que antes eram prazerosas está diminuindo, que o que antes te preenchia agora te cansa, talvez seja o momento de refletir. Deus pode estar te chamando para algo novo, algo que está além do que você já conheceu. Se você sente esse incômodo em sua alma, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe com outros que podem também estar sendo movidos para uma nova direção. Um dos sinais mais profundos de que Deus está nos chamando para uma mudança de caminho é a revelação de verdades que antes estavam ocultas. Há momentos em nossa vida em que aquilo que parecia seguro e estável começa a mostrar rachaduras, e aquilo que confiávamos começa a se desfazer diante dos nossos olhos. Esse processo, embora doloroso, é absolutamente necessário. Deus nos permite ver a verdadeira natureza das situações, das pessoas e das alianças, para que possamos fazer as escolhas certas e seguir o caminho que Ele preparou para nós. Vemos isso claramente na história de Abraão e Ló. Durante anos, Abraão e Ló caminharam juntos, compartilhando terras e riquezas. No entanto, quando as tensões começaram a surgir, Abraão percebeu que aquela união não poderia continuar. A partir do momento em que as contendas entre os pastores de ambos aumentaram, Abraão tomou a decisão de se separar de Ló. Gênesis 13:11 nos relata que foi após essa separação que Deus renovou as promessas feitas a Abraão, ampliando ainda mais o seu propósito. A revelação da necessidade de separação foi o ponto de virada para que Abraão pudesse ver a terra prometida em toda a sua extensão. Deus muitas vezes usa esse tipo de revelação para nos ajudar a perceber o que devemos deixar para trás. Pode ser uma relação, um trabalho, um sonho antigo ou até mesmo uma maneira de pensar que não está mais alinhada com o seu plano para nós. Quando essas verdades vêm à tona, não devemos resistir, mesmo que a dor de deixá-las para trás seja grande. É importante entender que Deus não nos revela essas verdades para a nossa destruição, mas para a nossa libertação. Ele está nos preparando para o novo, para aquilo que Ele já tem preparado para nós. E muitas vezes, para seguir em frente, precisamos abrir mão de algo que já não serve mais ao propósito divino.
Se você está percebendo que algo em sua vida está sendo revelado de maneira clara, algo que precisa ser deixado para trás, não tenha medo de seguir em frente. Deus está apenas preparando você para algo maior. Comente amém abaixo se você está pronto para deixar para trás o que já não pertence ao seu futuro, confiando que o melhor ainda está por vir. Em nossa caminhada com Deus, muitas vezes passamos por momentos de oração onde o coração se agita, a mente se enche de perguntas e o espírito não encontra repouso. Esses momentos de inquietação não são sinais de que estamos orando de forma errada ou distantes de Deus. Pelo contrário, eles podem ser o próprio Espírito Santo nos alertando para algo maior, algo novo que Ele deseja fazer em nossas vidas. A oração, que antes era um lugar de paz e descanso, pode se tornar um lugar de agitação quando Deus nos está preparando para uma mudança significativa. Esse fenômeno é evidente na vida de Neemias. Quando ele ouviu sobre a miséria dos muros de Jerusalém, orou e jejuou, mas suas orações não lhe trouxeram tranquilidade. Pelo contrário, ele ficou cada vez mais inquieto, até que essa inquietação se tornou impossível de ignorar. Em Neemias 2, 1-2, vemos que ele não conseguia esconder sua tristeza diante do rei Artaxerxes, e isso foi um reflexo de que Deus estava chamando Neemias para uma nova missão, para reconstruir os muros de Jerusalém. A inquietação de Neemias não era um sinal de que Deus estava distante dele, mas, ao contrário, era um sinal de que Deus o estava chamando para uma nova tarefa, um novo propósito. Na vida cristã, a inquietação na oração é muitas vezes um convite para nos movermos em direção ao novo. Quando você se sente incomodado durante o tempo de busca, é possível que Deus esteja plantando em você uma semente de inquietação que o levará a um novo nível de missão, serviço ou transformação. Muitas vezes, o Espírito nos leva a essa agitação para nos preparar para o que está por vir, como uma preparação para a mudança que será necessária para o próximo capítulo da nossa vida. Se você está experimentando uma inquietação em sua oração, não a ignore. Esse é o momento de buscar ainda mais a face de Deus e perguntar: Senhor, o que está sendo preparado para mim? Não tenha medo da agitação espiritual. Ela é um sinal de que algo novo está prestes a nascer e Deus está te preparando para avançar. Se você reconhece essa inquietação como um convite divino para a mudança, escreva Glória a Deus nos comentários e compartilhe essa palavra com quem também pode estar sendo movido para algo novo.